E aí galera, beleza? Sou o Thiago Ferreira do Na Mira do Groove e hoje nós vamos atravessar as décadas a partir da carreira de David Bowie. Dia desses, o Spotify anunciou que as músicas de David Bowie foram reproduzidas mais de 1 bilhão de vezes pela plataforma. Muitas das fases do David Bowie passaram pelos ouvidos aí de diferentes pessoas de diferentes países. Isso porque a obra do David Bowie ela é extremamente rica. Ele passa desde o rock, vai ali pelo soul, trafega ali pelo krautrock, se aproxima até mesmo do jazz ali. Na tentativa de explicar um pouco mais sobre essa versatilidade dele, que a gente vai fazer esse vídeo aqui. Ground control to Major Tom. O primeiro disco do David Bowie foi lançado em 1967. É um disco considerado imaturo, não tem nada daquela verve experimentadora dele, né? Mas no final dos anos 60 ele nos entregou um grande hit, Space Oddity, que foi pensado depois que o Stanley Kubrick lançou o famoso filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Os anos 70 foram literalmente o auge do Bowie. Ele começou bem quando ele lançou um disco The Man Who Sold the World, que se você era jovem nos anos 90 vai lembrar dessa versão. Mas depois disso, o seu primeiro grande disco foi um Hunky Dory. Nele ele estava seguindo ali uma trajetória até meio competitiva com um cara chamado Mark Bolan, que era do T-Rex. Mas o grande salto criativo viria com um disco de 1972, chamado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esse disco é considerado importante porque trouxe alguns dos grandes hits do David Bowie. Além do Ziggy Stardust, tem a clássica Starman, uma música que eu gosto muito, The Suffragette City. Quando o Bowie lançou o Ziggy Stardust, ele criou uma espécie de persona. Tanto que na história do Ziggy Stardust ele fala de um ET que veio pra Terra, que queria ser um grande rockstar. O público reagiu tão bem que realmente o próprio David Bowie se tornou essa persona. A partir dessa persona vieram outros discos de uma qualidade ali muito parecida com o Ziggy Stardust. Ao que a gente pode falar de Aladdin Sane, de 1973, que trouxe uma ótima parceria com o pianista Mike Garson, e o disco de 1974, Diamond Dogs, que ele se inspira na literatura do George Orwell. Em 1975, a obra do David Bowie já começa a seguir uma nova direção. Ele lançou Young Americans, que tem aquele clássico, que é a faixa título. Chegou em 1976, ele começou a seguir um caminho um pouco mais obscuro. É quando veio um disco chamado Station to Station. Vou dizer pra vocês, esse é o meu disco favorito dele, porque além de seguir uma linha do soul, ele já vai entrando ali na linha do krautrock, da ambient music, quase chegando ali aproximadamente ali do R&B. Station to Station não tem praticamente nenhum hit, mas eu gosto bastante das músicas Golden Years e TVC 15. Depois que ele lançou Station to Station, ele decidiu que precisava respirar novos ares. Então ele foi para a Alemanha, ele contratou o produtor Brian Eno, que era do Roxy Music, que se tornou um grande pioneiro da ambient music, e deu início ao que ficou conhecido como a Trilogia de Berlim. Essa trilogia começa com o disco Low, de 1977, chega ao auge com o disco Heroes, que é aquele da capa clássica dele, em preto e branco. E chega a uma nova direção quando ele lança o disco Lodger, de 1979, que na verdade já traz umas referências mais orientais, da África. É algo que destoa da obra do David Bowie. Em 1980, o David Bowie já era extremamente conhecido, mas ainda assim ele quis dar um novo passo na carreira dele. Quando ele lançou Scary Monsters, ele ainda estava naquela pegada do rock frenético, cheio de energia, muito por conta do guitarrista chamado Carlos Alomar. Mas o grande hit dele mesmo veio em 1983, com qual disco? Não só por essa música que você ouviu aí no vídeo agora, mas também porque mostrou o David Bowie chegando ali na New Wave, algo que estava começando a florescer naquela década, né? Mas depois os anos 80 não seriam assim tão gratos com Bowie.
Quando ele lançou o disco Tonight, em 84, com várias covers meio sinistras, meio obscuras, a galera meio que torceu o nariz e continuou assim até o final da década. Mesmo quando ele tentou reformular a sua banda com a Tin Machine. Nos anos 90 também foram anos de criatividade para o David Bowie. Ele começou muito bem quando ele lançou o disco Black Tie White Noise, em que ele retoma a parceria com Nile Rodgers, que também produziu Let's Dance. Avança a década, em 1995 ele retoma a parceria com outro produtor muito famoso que trabalhou com ele, que é o Brian Eno. Eles lançam juntos o disco Outside, em 1995, que é um álbum duplo, que leva as experimentações do rock ali para um lado industrial ali, mais ou menos se aproximando ao que Nine Inch Nails fazia na época. Depois de um longo hiato de quase 10 anos, o David Bowie surpreendeu o mundo quando lançou o disco The Next Day. The Next Day revelou vários singles que fizeram baita sucesso. Tem a faixa título, tem o clipe de Where Are We Now, que foi o primeiro single mostrado antes do disco. Podemos falar também de Valentine's Day. Valentine told me who's to go. Ah, e se vocês acharam que eu esqueci, não esqueci não. Também tem The Stars Are Out Tonight, com aquele clipe com a Tilda Swinton. The stars are never far away. Stars are out tonight. No comecinho de 2016, o David Bowie lançaria o seu último disco, que é o Black Star. Uma pegada totalmente diferente de tudo que ele já fez na carreira. Ali ele tem um lado mais jazzístico, mas é um jazzístico mais sombrio, que flerta também com clássico, com pós-punk. Bom, é uma mistura que somente Bowie conseguiria fazer, né? Black Star já começa a intrigar pela capa. É a única capa do David Bowie em que ele não aparece, não tem nenhum retrato dele. E assim como toda a teoria da conspiração, você só começa a dar credibilidade a elas quando os fatos vão acontecendo. Além da capa do Black Star, quando surgiu o clipe de Lazarus, todo mundo começou a se perguntar, mas o que David Bowie está querendo dizer com aquilo, né? E após o lançamento do disco, veio a notícia de que o David Bowie faleceu. Ele faleceu devido a complicações de um câncer que ninguém sabia, tanto que a notícia do câncer deixou todo mundo surpreendido. Mick Jagger chegou a telefonar para ele meses antes e disse que não sabia de nada dessa doença do David Bowie. Look up here. I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Quando o Black Star foi lançado, David Bowie tinha quase 50 anos de carreira. E o Black Star marcou o seguinte, que mesmo com todo esse tempo, o David Bowie continuava inventivo, continuava sendo o tal camaleão do rock que tinha muita coisa interessante para nos mostrar. Bom, eu como fã fiquei abaladíssimo com a morte dele, imagino que muitos se gostam da obra dele também. Tenho a certeza de uma coisa, que se ele tivesse vivo entre nós, muita coisa interessante ainda seria lançada. Galera, coloca aí nos comentários qual é o seu disco favorito do David Bowie, inclusive os que eu não citei aqui nesse vídeo. Diz também qual é a música dele que você mais gosta, tudo mais, a gente quer saber aí. Bom, galera, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Eita, pera aí, deixa eu atender aqui. Ah, acabei de receber uma mensagem do Zig Stardust dizendo que você tem que curtir o canal, se inscrever aí embaixo. Ah, e tem um lembrete importante. Vai ter uma playlist no Spotify com os melhores sons do David Bowie. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.